Os irmãos, mais uma vez, nós apresentamos aqui o reverendo Wesley, com muita gratidão no coração por ele ter aceitado, vir esse final de semana, deixou a sua igreja, onde ele está pastoreando, para vir participar conosco do aniversário da nossa igreja pelos 55 anos de existência. Agradecemos a sua esposa, Cibele, seu filho Caleb, que o acompanham nesta noite, e rogamos a Deus que ele seja o porta-voz do recado de Deus para os nossos corações. Então, reverendo Wesley, Deus abençoe, e fica aqui registrado, publicamente, a nossa gratidão pela sua vida. Graça e paz, irmãos. Amém. Mais uma vez, quero dizer que a gratidão é minha por poder participar desta festa com vocês, minha, da minha família, e podermos estar aqui. Ontem eu avisei que meu conselho e minha igreja enviaram também as suas congratulações, e eu quero parabenizá-los por esses 55 anos, dizer que eu me senti muito feliz aqui entre vocês. Vocês todos, como é marca do povo de Deus, são muito agradáveis. Eu gostei muito de estar com vocês. Quero agradecer de forma muito especial ao pastor Célio, junto com a Marina e o João, pelo carinho que eles dispensaram, nos acolhendo, nos recebendo muito bem. Eu me senti muito bem acomodado, Muito bom, muito obrigado. E a igreja também, nas conversas que nós tivemos aqui com vários irmãos, muito bom, vocês são muito simpáticos. Eu espero que continuem assim, que o povo de Deus tem que ser assim, é um povo diferente, um povo simpático, um povo feliz, porque sabe do seu futuro, sabe para onde vai, sabe o fim dessa história, e por isso a nossa vida tem mesmo que ser diferente. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, falei Evangelho porque eu estou há pelo menos 4 anos compartilhando do texto do Evangelho na minha igreja, sequencialmente. Nós falamos de Marcos, falamos de João, estamos em Mateus, e todo domingo a gente compartilha uma parte do Evangelho lá, e tem sido assim uma bênção. E a gente também eu gosto muito de falar sobre aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou, e eu gostaria de aproveitar esse texto com vocês nesta noite. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses 4, do versículo 1 ao versículo 9. Eu farei a leitura, apenas acompanhe em sua Bíblia. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, te louvamos pelo privilégio que temos nesta noite, de uma vez mais celebrar, ó Deus, o nome do Senhor, exaltar-te pelos teus grandes feitos, e buscar no Senhor o alimento seguro para o nosso coração e para a nossa alma. Pedimos que, assim como o Senhor já nos falou
através dos louvores, das leituras, dos momentos que tivemos neste culto, que o Senhor continue a falar conosco nesta hora e nos ajude, ó Deus, para que como igreja nós vivamos, ó Deus, este santo evangelho do Senhor, esta santa mensagem, e possamos, ó Deus, de alguma maneira impactar este mundo através dos meios que o Senhor nos deu para isso. Portanto, suplicamos, ó Deus, que cada um de nós agora sejamos sensibilizados pelo Teu Santo Espírito para dar ouvidos, ó Deus, à Tua palavra e para sermos encorajados a praticá-la. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós somos cidadãos de dois mundos. É assim. Nós somos cidadãos deste mundo, mas também somos cidadãos do céu. Todos nós somos cidadãos da pátria celestial, da nova terra. E nós estamos desde ontem falando sobre as respostas que este povo de Deus, este povo do novo mundo precisa trazer nos lábios, porque o mundo nos lê. Para muitas pessoas, nós seremos os únicos Cristos que elas conhecerão. Para muitas pessoas, a nossa vida será o único evangelho que elas ouvirão. E então nós precisamos ter respostas que sejam não só verbais, mas nós precisamos respostas que sejam também não verbais. Onde nós falamos sobre a busca pela felicidade, e o povo de Deus deve responder que a felicidade está no Pai, no nosso Pai Celeste, que este Pai conserta aquilo que foi quebrado. Nós devemos lembrar que este Pai é o único que pode dar satisfação para o coração do homem. Hoje pela manhã nós falamos sobre como nós devemos responder no meio das tempestades, e no meio da tempestade nós devemos correr para o nosso refúgio, que é o Senhor. No meio das tempestades nós devemos lembrar que Ele é o socorro presente para diante das nossas tribulações. No meio da tempestade Ele é o único que pode nos fazer sorrir e alegrar o nosso coração, ainda que não sorriam os nossos lábios, mas Ele traz contentamento para a nossa alma, porque Ele é Deus. E o povo de Deus precisa não só dar essas respostas, mas precisa viver essas respostas. E nessa noite então eu quero fazer uma outra pergunta a vocês, finalizando esta sequência de respostas que eu acredito serem as respostas básicas que o povo de Deus deve trazer nos seus lábios. Como que você, que é um cidadão de dois mundos, como que você se relaciona com as pessoas e também com Deus? Ou melhor, como estão os seus relacionamentos? E quando alguém chega para você e diz que está com um problema de relacionamento, e é tão comum ouvir alguém dizer isso, quando alguém chega para você e diz: eu estou com um problema sério nos meus relacionamentos, qual a resposta que você, que é cidadão dos céus, qual a resposta que você dá? Quais os conselhos que você dá a essa pessoa? O apóstolo Paulo, encarcerado, ele escreve para uma igreja muito amada, uma igreja que ele tinha um amor especial, e desde a fundação desta igreja, o apóstolo Paulo é um personagem tão especial para eles. E o apóstolo Paulo, que tinha uma alegria muito grande, uma gratidão no coração, porque esta igreja de Filipos se tornou parceira nas suas lutas e provações, mandava ajudas que ele mesmo distribuía entre aqueles que estavam com ele e aqueles que precisavam, outras igrejas que necessitavam mais do que ele, mais do que a igreja de Filipos. E o apóstolo Paulo escreve uma carta, que é uma carta que é também considerada a carta da alegria, esta carta da amizade, e responde a esses seus amigos. E ele tem um cuidado, como pastor daquela igreja também, à distância, de zelar pelos relacionamentos naquela igreja, por como aqueles irmãos estavam se relacionando, não só com os outros, mas também com Deus. E então nesta carta, que é extremamente prática, o apóstolo Paulo, ele vai chamar aquele povo a se comportar como cidadãos dos céus, a dar alguma destas respostas, que não são respostas verbais, mas são respostas de atitudes, de ações, que fazem com que o mundo perceba que nós aprendemos e nós fomos capacitados por Deus para um relacionamento diferente, tanto com o nosso próximo, quanto com Deus. O mundo, nós sabemos muito bem disso, o lugar onde nós vivemos, é um lugar de relacionamentos quebrados, um lugar de contendas, de lutas, de problemas gravíssimos. O próprio Tiago, escrevendo para a sua igreja uma carta pastoral, ele vai dizer de onde procede esse monte de guerras que existem, inclusive guerras particulares no meio até da igreja. De onde vem isso, senão dos prazeres que militam na vossa carne?
E é exatamente por termos um coração ruim que nós temos dificuldade nos nossos relacionamentos, seja com as pessoas mais próximas de nós, ou com aquelas que nós pouco vemos. Temos dificuldade de relacionamento, mas principalmente nós temos dificuldade no nosso relacionamento com Deus. E então, falar sobre relacionamentos é importante, e esta é uma matéria que a igreja precisa ter respostas rápidas, e respostas que sejam, como eu disse, verbais, mas também, principalmente, não verbais. Vamos lá, vamos ver como que o apóstolo Paulo descreve que deve ser essa nossa vida, a vida de cidadãos de dois mundos, esta vida que não começa quando nós morremos. Tem gente que pensa que essa cidadania celestial é para ser vivida lá na nova terra. Mas uma vez que nós somos, como a palavra de Deus diz, peregrinos neste mundo, porque a nossa verdadeira pátria é a pátria celeste, então nós começamos a viver essa nossa cidadania aqui. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós já passamos a nos comportar como cidadãos dos céus. Aqui mesmo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele diz: olha, não que eu já seja perfeito, mas eu corro para aquilo para o qual também eu fui conquistado. Eu fui conquistado para ser um cidadão dos céus, então eu me esforço hoje para ser esse cidadão já aqui neste mundo. E então, falando sobre isso, ele escreve para aqueles seus irmãos, e ele vai ensinar-nos estas respostas que nós precisamos dar ao mundo, a maneira como nós devemos nos comportar diante deste mundo. E ele vai ensinar, em primeiro lugar, que cidadãos da pátria celestial, este povo de dois mundos, eles, primeiro, nos seus relacionamentos pessoais ou interpessoais, eles imitam Jesus. Esta é a resposta elementar, básica que nós devemos ter. Nos nossos relacionamentos como cidadãos dos céus, nós devemos, com todas as nossas forças, imitarmos ao Senhor Jesus. Vejam o que ele diz. Ele, a partir do versículo 1, diz: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. E aí, imediatamente, ele vai tratar dos problemas de relacionamento que estavam acontecendo lá. A ideia é mais ou menos assim. Ele se dirige para aquela igreja e diz: a grande força da nossa vida, e a grande referência da nossa vida, o padrão para a nossa vida é Cristo. E é na força do Senhor, no modelo do Senhor, que nós devemos caminhar, que nós devemos andar. É como Ele andou que nós devemos também andar. É segundo as pisadas do próprio Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo vai dizer: eu sou imitador dele, vocês devem ser de mim como eu sou dele. É assim que nós devemos fazer. E então ele vai inicialmente dizer que aqueles que andam imitando a Jesus nos seus relacionamentos, eles devem, primeiramente, eles devem pensar como Jesus pensava. Esse é o elementar. Se nós andamos como Jesus anda, se o nosso dever é se relacionar com as pessoas como Cristo se relacionava, então nós devemos começar pensando como ele pensava. E então ele propõe esta frase, que eles pensem concordemente no Senhor. Mas quando o apóstolo Paulo apresenta essa frase, ele não apresenta numa circunstância agradável. Imagine que lá em Filipos alguém chega dizendo para os membros da igreja: olha, o mensageiro trouxe uma carta do nosso pastor, o apóstolo Paulo, ele mandou uma carta para nós, vamos reunir a igreja e vamos ouvir essa carta. Imagine que todos estavam alegres, esperando estas notícias, as notícias do seu pastor, aquilo que o seu pastor mandou de recado. Senta todo mundo para ouvir a carta, e ele faz uma saudação, ele fala com estes irmãos, e começa a anunciar da alegria que ele está, mesmo em cadeias, tendo de evangelizar outras pessoas, de evangelizar os próprios soldados que ficavam atrelados a ele, de saber que o evangelho estava crescendo em muitos lugares. E então chega no capítulo 4, que esses capítulos não existiam na época, mas imagine que quando está lá, no último trecho desta carta, quando ele começa essa leitura, ele fala: mas eu estou preocupado com vocês, eu gostaria que vocês permanecessem firmes no Senhor Jesus, e se comportassem como Jesus se comportou, e se relacionassem como Jesus. E daí vem um momento duro, um momento tenso dessa carta. Imagine que ele cita o nome de duas mulheres daquela igreja. Já imaginou o que é isso? Você está sentado numa igreja como vocês estão aqui, num momento especial, e de repente aquela carta que estava sendo lida pela primeira vez ali, chega num momento que ele diz: rogo a Evódia. Evódia devia estar sentado, imagine alguém cutucando e falar: é com você. E rogo a você, Cíntia, e lá do outro lado da igreja, na outra extremidade da Cíntia, que alguém cutuca e fala: essa parte é para você. E todo mundo sabe que as duas não estavam se dando bem.
E de repente ficou um silêncio, como ficou agora, depois que baixou o ventilador. E o que veio depois? E aí Paulo diz: eu rogo que vocês pensem concordemente no Senhor. Eu rogo que, já que as ideias de vocês duas não batem, mas eu rogo a vocês que o ponto de convergência da vida do povo de Deus, que é Cristo, que vocês aproveitem este ponto de convergência, e vocês aproveitem que o que vocês têm unindo vocês é muito mais poderoso do que o que vocês têm separando vocês. As ideias que unem vocês são muito mais poderosas do que aquelas que separam. Então Paulo está dizendo, o centro da nossa vida e da nossa motivação para os nossos relacionamentos, sejam aqueles da igreja, sejam os da família, sejam com as pessoas de fora, o centro são os pensamentos de Cristo. E o que Cristo pensava sobre a maneira como nós devemos nos relacionar com as pessoas? Basta que você olhe a maneira como Jesus se relacionou com as pessoas com as quais ele conviveu naqueles 3 anos de ministério. Nós não sabemos como foram os outros 30 anos, mas nós podemos imaginar pelos 3 que nós aprendemos nos evangelhos, Jesus se relacionou e conversou e dialogou com gente de todo tipo, gente poderosa e gente humilde, gente rica e gente pobre. Jesus conversou com gente que aos olhos daquela época eram pecadores infames que não deveriam ser nem tocados, e conversou com os religiosos, aqueles que eram tidos como os mais puros. E Jesus, quando trouxe uma mensagem para nós, uma mensagem de salvação, nesta mensagem todos nós somos unificados. É o ponto de convergência das nossas vidas. Eu posso ter ideias diferentes sobre quase tudo no universo, mas quando o assunto é salvação, eternidade, quando o assunto é Jesus, aí nós temos que concordar. Existem muitas denominações, milhares, centenas de milhares de denominações, mas boa parte delas são chamadas de denominações cristãs. E ainda que a gente seja tão diferente liturgicamente umas das outras, mas quando a gente pensa nesta palavra cristã, o que se entende é que em Cristo existe um ponto onde nós todos concordamos. E o que Paulo está dizendo para aquela igreja é que nos relacionamentos, e é isso que a igreja precisa responder, é que nós não temos a necessidade de sermos iguaizinhos uns aos outros. Aliás, Deus nos fez diferentes, mas nós somos unidos, nós temos a oportunidade de viver de forma concordante quando nós pensamos em Jesus, porque Jesus nos une, nos aproxima. E quanto mais nós pensamos como Cristo pensa, mais fácil os nossos relacionamentos se tornam. E é isso que Jesus está dizendo. Então, ele chama a atenção daquelas 2 irmãs, mas chama a atenção de uma maneira amorosa, pede ajuda. Nós não sabemos quem é, ele fala: a ti, fiel companheiro, peço que as auxilie. Está dizendo: olha, a turma aí, a torcida do Corinthians e a torcida do Flamengo e do São Paulo, vocês não têm que ficar fazendo partido, mas vocês precisam auxiliar essas 2 irmãs, porque elas são extremamente úteis. E Paulo fala que elas foram úteis na propagação do Evangelho, e agora elas estavam separadas e separando uma igreja, e ele está pedindo a ajuda de outros, para que junto ajude aquelas 2 irmãs, para que elas pensassem concordemente em Cristo Jesus. Eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que a resposta é não. Vocês, obviamente, não tem problema de relacionamento aqui, né? Eu acho que não, né? Não tem. É difícil, no meio da igreja é muito difícil que exista esse tipo de coisa. Mas a gente fala assim mesmo, porque tem que cumprir o protocolo. Mas irmãos, pensem concordemente em Cristo Jesus. Quando nós enchemos a nossa mente das palavras de Jesus, dos pensamentos estampados nos evangelhos do próprio Deus, através da vida de Cristo Jesus, nós vamos nos aproximando uns dos outros. Vai ficando mais fácil conversar, vai ficando mais fácil andar junto. E é isso que Paulo está dizendo. Vamos pensar de forma concorde, vamos ter pensamentos parecidos com o de Cristo, e vamos aproveitar Cristo, que está na minha vida, está na vida do meu irmão, para que a gente pense junto e para que a gente faça o que Jesus fez. E aí tem algo interessante sobre isso. O apóstolo Paulo vai descrever a maneira como Jesus se relacionava com as pessoas, mostrando aquilo que ele fez de serviço. No capítulo 2 ele fala que o Senhor, ele deixou a sua glória, ele não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou.
Ele se entrega, ele vem, ele se humilha e ele serve. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Pensem bem, meus irmãos, se nós adotarmos este modelo de Cristo Jesus na nossa vida, imaginem sempre considerar o outro superior a você. E olha que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas enquanto Ele nos serviu aqui nesta terra, Ele deixou muito claro que, apesar de ser o Filho de Deus, Ele considerava aqueles que necessitavam do auxílio dele superiores a Ele mesmo, porque Ele veio e ofereceu a vida dele para resgatar gente como nós. E no mundo onde as pessoas estão decepcionadas com todo tipo de relacionamento, nós não podemos ir lá e dizer: olha, e na igreja a coisa está difícil também. Muito pelo contrário, nós devemos chegar e falar assim: olha, há uma maneira de viver relacionamentos saudáveis e felizes, e essa maneira é Cristo. Quanto mais nós enchemos a nossa vida de Cristo, mais fácil fica se relacionar. A gente tem aquele discurso, e a gente não pode abrir mão dele, que é um discurso bíblico, que é o resumo da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. E inclusive esse texto é um resumo disso, invertido. Paulo começa falando sobre o amor ao próximo, depois ele fala sobre o amor a Deus. Mas vejam só, quando nós pensamos sobre isso, como é que eu resumo, como é que eu transformo em algo prático esse amor por Deus? Eu transformo esse amor por Deus e esse amor pelo meu próximo de forma prática, servindo, não tem outro jeito. Como é que a gente demonstra que ama? O amor exige ação. E então a igreja, ela se relaciona melhor porque tem Cristo na vida do povo. Você, meu irmão, minha irmã cristã, você se relaciona melhor porque você tem Cristo. Essa história de que, olha, pastor, realmente não dá, é difícil o relacionamento, é complicado, então eu fico no meu canto e os meus irmãos, aquela musiquinha antiga, terrível, né? Tudo no meu cantinho, eu no meu. E a gente usa essa filosofia e a gente vai vivendo assim. Não, a igreja não é isso. Povo de Deus é um povo unido, é um povo alegre, é um povo que trabalha junto, é um povo que entende que um é maior do que o outro, mas não sou eu que sou maior, sempre meu irmão é maior do que ele. Eu estou sempre a serviço, porque Cristo sempre esteve a serviço, e eu também devo estar sempre a serviço dos outros. Paulo resume essa atitude de viver em amor, fazendo exatamente isso. Não busque o que é propriamente seu, mas busque o que é do outro, no bom sentido. Ajudando o outro, colocando a prioridade na necessidade do outro e não na minha. E é assim que nós podemos viver. E então, tenhamos a mesma maneira de pensar de Jesus. Jesus servia, nós devemos servir. As nossas discordâncias, elas são próprias da nossa natureza pecaminosa, mas elas são muito menores que Cristo. Uma outra maneira também desses relacionamentos nossos, desses relacionamentos interpessoais, e outra forma de responder, como é que eles podem dar certo? O apóstolo Paulo fala que eles deveriam viver de uma forma concorde. O texto diz que, olha, vivam concordemente. O que é concordemente? Essa expressão é uma expressão difícil para a gente entender o que ele está querendo dizer com isso, mas a ideia é que eles vivam com moderação, que eles sejam cooperadores tanto do Evangelho do Senhor Jesus, mas que eles sejam auxiliadores uns dos outros, mas principalmente que eles vivam de tal maneira que, uma outra expressão que ele usa, moderação dele, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Todas essas palavras, concordemente, moderação, auxiliar uns aos outros, todas essas palavras convergem com uma palavra que a gente usa muito pouco, que é a palavra razoabilidade. Os cristãos, o povo de Deus, deve ser, por natureza, um povo razoável, não um povo exagerado. Eu não posso ser exagerado nas minhas reações, eu não posso ser exagerado nos meus negócios, eu não posso ser exagerado nos meus relacionamentos. Tem gente que é exagerada demais, é muito combativo, tem gente que é excessivamente combativa em tudo, e às vezes até defendendo a verdade, mas é combativo demais, espanta os outros. O povo de Deus deve ser um povo moderado, um povo razoável. Isso daqui não tem a ver com negociar a verdade de jeito nenhum, muito pelo contrário, mas isso tem a ver com anunciar a verdade de maneira pura e simples, sem espantar as pessoas e sem ficar dando tapinha nas costas. É ser razoável,
saber se relacionar. Sabe aquele indivíduo que para conversar com ele já fica com medo, e fala assim, ó, se eu for falar isso ele vai ficar nervoso, vai começar a brigar, não vai dar nem tempo de eu terminar. Não tem gente assim? Que a gente não consegue terminar a frase porque o camarada já fica nervoso com a primeira. E antes que você consiga dizer tudo, ele já está bravo, já virou as costas e já foi embora. O povo de Deus não pode ser assim. O povo de Deus deve ser um povo tratável. Então, como é que eu respondo a essas questões das dificuldades de relacionamento? Eu respondo, olha, é possível termos bons relacionamentos, sim. O cidadão dos céus, ele se relaciona imitando Jesus. Ele pensa concordemente. Ele se relaciona com razoabilidade. Esse povo é um povo que tem o privilégio e o prazer de desfrutar da companhia uns dos outros. Essa semana eu falei num pequeno vídeo, um teste que eu fiz sobre aproveitar os ingredientes. Não sei quantos aqui gostam de cozinhar. Eu gosto de cozinhar, gosto de fazer uma porção de coisas. Entre elas, eu gosto de fazer massas, faço pizza. Até ontem eu vi o forno de vocês ali, fantástico, maravilhoso. Não foi nem usado ainda, pastor. O dia que vocês quiserem fazer pizza, eu venho aqui, viu? Venho com a maior alegria. Pode deixar que, deixa comigo que eu ajudo, viu? Eu sei que os cozinheiros são excelentes, eu experimentei o almoço, é maravilhoso. Mas se vocês quiserem alguém para ajudar no dia de estrear aquele forno ali, eu me disponho. Eu gosto de fazer pão também. Uma coisa interessante quando você vai fazer o pão, é que é uma verdadeira mágica a cozinha. Porque lá no armário você deixa um pacote de trigo lá, se passar a data do vencimento, vai encher de uns bichinhos lá, vai estragar, né? O fermento, 2, 3 semanas, o fermento biológico na geladeira já não serve para mais nada, pode descartar e jogar fora. Ovos então nem se fala, é pouquíssimo tempo na geladeira. O açúcar dura mais, o sal nem se fala, né? São os ingredientes do pão que eu faço, né? Mas quando você pega esses ingredientes e junta isso tudo, uma coisa mágica começa a acontecer, dá forma a outra coisa. E não só junta, você tem que juntar e tem que sovar. E sovar é bater. Porque esses ingredientes só liberam o melhor de si quando eles estão debaixo de tribulação, de provação. E precisa de tempo também. Então, um pouco de tribulação e um pouco de tempo para crescer. Aí cresceu um pouquinho, você vai lá e sova de novo. Aí dá um formato. E quando a massa está bonita, o formato está bom, está grande, e aí imagine que os ingredientes ficam aliviados. Está tudo pronto, está nada. Agora vem o forno. Agora eu vou meter no fogo. E depois que está algumas horas no fogo, começa aquele perfume maravilhoso. Mas se você largar os ingredientes lá separados, não vai produzir nada, você vai ter que jogar uma porção de coisa no lixo. Mas quando você junta os ingredientes e enfrenta a sova, enfrenta o tempo, enfrenta o fogo, você tem um resultado maravilhoso. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que nós somos um único pão. A igreja é isso. Relacionamentos em Cristo Jesus são assim. Nós temos que aproveitar os ingredientes. Cada pessoa que Deus colocou nessa igreja, na sua família, entre os seus amigos, é um ingrediente especial, escolhido por Deus, para junto com você compor algo maravilhoso. E é isso que Paulo está falando para aquela igreja de Filipos. Ele olha para aquela igreja e fica imaginando quantas coisas extraordinárias podem acontecer da parte de Deus através daquelas pessoas que estão lá, que são ingredientes santos escolhidos por Deus para realizar a sua obra. Vocês, igreja, terceira igreja de Rio Claro, vocês, cada um de vocês é um ingrediente indispensável para a vida dessa igreja, para impactar essa cidade, para promover, não só aqui, mas na cidade, através das famílias de vocês, relacionamentos saudáveis, por meio de Cristo Jesus. Então não abram mão de partilhar, de conviver, de pensar concordemente, de andar juntos, de dar tempo, esperar. A gente precisa esperar. Não pode querer que as coisas aconteçam da noite para o dia. E então vivam estes relacionamentos saudáveis em Cristo Jesus. Então eu faço um apelo, eu não conheço vocês. Antes de ontem eu conheci apenas o pastor Célio e a Marina e o João. E de ontem para cá eu os conheci, mas sei pouco sobre vocês. Mas eu apelo a vocês. Talvez tenha alguém como Cintiq aqui. Talvez tenha alguém aqui como Evódia. E talvez existam até partidos. Mas eu rogo a vocês, irmãos. Pode sair, eu sei que vai sair um pão muito cheiroso e bonito daqui. Mas vocês não podem abrir mão de se relacionar.
Pastor, o senhor não conhece as pessoas. Mas não abra mão de se relacionar. Não abra. Porque é através desses relacionamentos que Deus nos cura, que Deus nos faz crescer, que Deus nos abençoa. Então eu queria deixar essa palavra pastoral com vocês nessa noite. Relacionamentos nesse mundo são difíceis? São. Mas Cristo Jesus é um elo unificador que torna tudo mais fácil. E a segunda parte do texto é uma parte tão doce, que ela fala sobre como nós nos relacionamos com Deus, e muito do que está aqui eu já conversei com vocês desde ontem. Mas se por um lado eu preciso ter relacionamento saudável com as pessoas, nem se fala então do relacionamento que eu preciso ter com o Pai Celeste. E então é interessante que a partir do versículo 4 ele vai falar sobre como precisa ser esse meu relacionamento com Deus. E ele começa exatamente por uma frase que nós falamos hoje cedo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E é interessante que se existe alguém que tinha autoridade para chamar o povo para ficar alegre, esse alguém era Paulo, porque ele estava preso. E não só porque ele estava preso. Vocês lembram como começou a história de Paulo com Filipos, com aquela cidade? Lembra que Paulo estava com uma comitiva de apóstolos indo para lá, estava junto com Silas, e Lucas, que é quem registra essa história, estava com eles, porque no texto lá de Atos ele registra no capítulo 7 que ele se ajuntou àquele grupo, ele estava com eles também, e Barnabé estava com eles. E vejam só que naquela caminhada lá, quando eles entraram nesta cidade, tinha uma mocinha que vinha atrás, que estava possessa, e ela vinha adivinhando o que eles vinham falando, o evangelho, e ela vinha falando: esses dois que estão indo aí, falando de Paulo e Silas, esses dois aí falam a respeito do Deus vivo. E aí Paulo tolerou aquilo durante um tempo, chegou uma hora que não aguentou mais, virou-se e voltou para aquela moça, orou e pediu que Deus a livrasse daquilo. E os donos daquela mocinha, que era uma escrava, que ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, eles ficaram muito bravos, mandaram prender Paulo e Silas, chamaram os guardas da cidade, e vocês lembram da história, eles foram surrados, foram despidos e foram amarrados no meio da noite num tronco, no interior do cárcere da prisão daquela cidade. Mas o que eles fizeram lá dentro? Cantavam e oravam. E enquanto eles cantavam, altas horas da noite, surrados, machucados e humilhados, enquanto eles cantavam, Deus mandou um tremor naquele lugar, as celas se abriram. E a gente gosta muito de falar do carcereiro que ia se matando quando ele viu que estava tudo aberto, e Paulo falou: não abra. Mas eu também gosto muito de falar do fato de que os prisioneiros também gritaram para o carcereiro, avisando: não, nós estamos todos aqui. Você já imaginou um presídio que todas as portas são abertas e ninguém vai embora? Por que aqueles presos não foram embora? Eles não foram embora porque eles encontraram uma liberdade muito maior do que a liberdade geográfica. É a liberdade das circunstâncias, porque tinham dois homens surrados ali, arrebentados, que apesar disso eles tinham ainda disposição para cantar e para orar. Existe algo mais poderoso do que a alegria no meio do sofrimento? Não tem. O povo de Deus é um povo que impacta o mundo ao seu redor exatamente por esse relacionamento tão sobrenatural com Deus, um relacionamento que faz com que você fique alegre quando tudo prova que você deveria estar triste. Quando as pessoas têm provas suficientes para compreender a sua tristeza, a sua amargura, o seu choro, e as pessoas de repente olham para você e não encontram nem tristeza, nem amargura e nem choro, mas encontram alegria, e esse mundo pira quando vê isso. Mas o que acontece com esse cidadão? Era para ele estar chorando, era para ele estar amargurado, era para ele estar decepcionado, era para ele abandonar a igreja, era para ele abandonar a religião, era para ele abandonar o Deus dele e morrer, e ao invés disso ele está cantando. Essa pregação que as pessoas do nosso tempo estão precisando ouvir, porque às vezes a gente coloca um texto bonito lá no Facebook, ou manda no grupo do WhatsApp, mas a gente reclama de tudo, a gente é rabugento, a gente é triste, emburrado, tem a cara franzida o tempo inteiro. E Paulo, com todos esses sofrimentos, e a igreja sabia por tudo que ele já tinha passado, inclusive do seu encarceramento agora, e ele imagine um preso escrevendo para quem está livre, dizendo: se alegrem. Uma vez mais eu digo, se alegrem. Mas veja o segredo está neste versículo pequeno: se alegre no Senhor. Não é na circunstância, não é na condição,
não é na sua saúde, não é nos seus amigos, não é nos seus negócios, não é nas suas coisas. Se alegre no Senhor. A ideia é a ideia de entesourar no seu coração convicções. Imagine, comece a pensar sobre aquilo que Deus te prometeu. Comece a pensar sobre as coisas magníficas que Deus está preparando para você. E então você vai perceber que as circunstâncias, por mais terríveis que elas sejam, elas não servem para ser comparadas com as coisas que Deus tem preparado para nós. Lembra que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 18? Ele diz que as provações, as tribulações do tempo presente não servem para ser comparadas com a glória que há de ser revelada nos filhos de Deus. Ou seja, aquilo que Deus tem preparado para nós no porvir nunca penetrou a mente dos homens. Os homens não conseguiram imaginar, eles não são capazes de imaginar, de pensar aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. E então Paulo nos convida, se alegre no Senhor, ou seja, comece a entesourar no seu coração expectativas boas a respeito daquilo que Deus há de fazer na sua vida, não só aqui, mas principalmente na eternidade. E você vai perceber que as coisas deste mundo, por mais terríveis que elas sejam, elas são pequenas demais, perto daquilo que Deus tem feito, perto daquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida aqui, mas principalmente na eternidade. E então Paulo usa esse argumento e diz: a alegria é possível, a satisfação é possível, o bem-estar é possível mesmo no meio das tormentas, porque a companhia do Senhor, as convicções da fé, elas são capazes de alimentar mesmo o coração mais machucado e sofrido, porque o Senhor sempre foi e continuará sendo a nossa esperança e a nossa certeza. A certeza da nossa vitória é Cristo Jesus. A outra expressão que ele usa sobre como nós devemos nos relacionar com Deus, que é nos relacionar com alegria, porque Deus é o Senhor das nossas vidas. E o que Deus espera de nós? Que nós nos alegremos com o que Ele tem feito. Ele diz que nós não devemos andar com ansiedade. Não andeis ansiosos. O termo ansiedade, ele tem um significado interessante. A origem desse termo, inclusive aqui na carta aos Filipenses, o termo que o apóstolo Paulo usa na língua grega é uma palavra que tem como tradução o seguinte: é um desvio de rota, é tomar um caminho errado. Literalmente é isso. Não andeis ansiosos, o apóstolo Paulo diz: não pegue um caminho errado. E como isso é verdade? A ansiedade é um baita de um erro de caminho, é um erro de rota, é um erro de decisão. O Senhor Jesus já tinha dito isso lá no Evangelho de Mateus: não andeis ansiosos. Por quê? Primeiro, que a sua ansiedade não vai mudar o curso da sua vida. Segundo, ela não vai acrescentar nada ao seu dia, nenhum instante sequer, muito pelo contrário, você vai perder muito tempo com a sua ansiedade. E por último, essa sua ansiedade, ela na realidade, ela acaba sendo uma comprovação de incredulidade. Porque se Deus trata de coisas tão pequenas, aquelas que o Senhor Jesus citou como um pardal, como um lírio no campo, acha que Deus não vai cuidar de você? Acha que Deus, Ele não pode cuidar de você, que foi criado como a primícia da criação? Se Deus cuida daquilo que é mais pequeno e singelo de toda a obra da criação, quanto mais daquilo que é imagem e semelhança do nosso Deus, Ele não vai cuidar? Ele vai cuidar. Então Paulo diz: não andeis ansiosos. O pior tempo gasto na nossa vida é o tempo que você gasta com a ansiedade. E o pior que a ansiedade nos nossos tempos é socialmente aceita, né? Olha, você pega uma criança, olha que bonitinho, está ansioso para ir para a escola. Que bonitinho que nada. Isso é uma doença, um transtorno, e é pecado. Mas eu acredito que ninguém aqui sofre de ansiedade. Isso não é um problema de nenhum de nós que estamos aqui. Mas essa resposta a igreja tem que dar. Quando você estiver perto de alguém ansioso, você precisa dizer que essa pessoa sabe qual é o único e verdadeiro problema que você tem. É um problema de relacionamento com Deus. Porque quando nós nos relacionamos bem com Deus, neste relacionamento com Deus, eu tenho a cura para a ansiedade. O apóstolo Paulo fala o seguinte: troque a ansiedade pelo seguinte, coloque súplicas a Deus, petições ao Senhor, orações, ações de graças no lugar da sua ansiedade. Você vai ver que vai passar. Irmãos, façam o teste. Eu já fiz. Está ansioso? Começa a orar um pouquinho mais. Marca mais vezes de oração. E veja, não existe nenhum remédio, não tem Rivotril que seja mais poderoso do que uns 10, 15 minutos de oração.
Você vai ver uma coisa. Ora, 10, 15 minutos é muito mais poderoso do que Rivotril. Agradeça a Deus. Eu preguei semana passada na igreja falando sobre o cuidado que nós devemos ter para não vivermos reclamando da vida. A gente reclama demais. E a reclamação, irmãos, me permitam o termo, a reclamação é o lamento do inferno. Reclamação é o lamento do inferno. Gente que é de Deus, se relaciona com Deus. O que a gente fala sobre Deus? Está na nossa confissão, está na Bíblia, e nós, especialmente nós presbiterianos, falamos isso o tempo inteiro. Nosso Deus é soberano. Ele criou todas as coisas, Ele dispôs todas as coisas, Ele dirige todas as coisas. Bom, se Deus é tudo isso, quando eu estou reclamando de quem? Da esposa? Não, estou reclamando de Deus. Quando eu reclamo de tudo isso, estou reclamando. Quando eu reclamo do seu esposo, você, querida irmã, está reclamando de quem no final das contas? De Deus. A gente reclama das circunstâncias, está reclamando de Deus. E as autoridades são terríveis, corruptas. Quem institui toda a autoridade? A gente deveria agradecer a Deus, mesmo pelas autoridades corruptas, porque elas cumprem um papel, e um papel disciplinar no meio de nós. Isso quer nos despertar para alguma coisa que está acontecendo nas bases, nas nossas famílias. Então vejamos, o apóstolo Paulo diz, olha, conserta os seus relacionamentos, seja com os outros, seja com Deus. Diante de Deus, seja alegre, porque Deus espera a sua alegria, Deus quer a sua alegria, Ele tem feito tudo para a sua alegria. A alegria do Senhor, de fato, é o que nos dá força, é o que Neemias diz. Não viva com ansiedade. E por último, ocupe a sua mente com as coisas do céu. O que Deus quer deste relacionamento? Você pense nele. É interessante porque todo mundo que se relaciona e tem um relacionamento de amor, o que a gente espera? A gente espera que quem nos ame pense na gente, não é isso? E gaste tempo com a gente. O que as esposas, aí uma dica para os maridões, o que as esposas esperam dos seus esposos? Que eles pensem nelas no meio do dia, mandem uma mensagem carinhosa, compre uma flor e leve para casa, um chocolate, né? Estou dando uns maus conselhos aqui no bom sentido, pastor Sérgio. Vamos ver se os homens vão cumprir. O que os esposos esperam das esposas? Que quando eles entram em casa, elas não vêm com aquela lista de coisas que ele esqueceu de fazer. Mas que ao entrar de casa, elas os abracem. E falam, olha, vocês são especiais demais. Essa casa não é igual quando vocês não estão aqui. Porque quem ama quer que os outros pensem em si. Quem ama quer que o objeto do amor haja por si, corresponda. Vejam, Deus nos ama. E o que vocês acham que Deus espera da gente? Que a gente pense nele, que a gente fale com ele. Por isso o apóstolo Paulo diz, no relacionamento de vocês com Deus, pense nas coisas lá do alto. Tudo que é justo, ocupe a mente de vocês. É interessante porque a gente acaba extravasando aquilo que realmente está dentro da cabeça da gente. Tem um certo momento da velhice em que a gente vai perdendo, as pessoas vão perdendo a sanidade. E nesse momento elas começam a pôr para fora, não o que nunca esteve no coração, mas começam a pôr o que sempre esteve. Ou quando você faz uma cirurgia daquelas que você toma anestesia, na hora de retornar da anestesia, você já fica trancado num quarto sozinho. Vocês sabem por quê? Porque tem um momento ali entre a anestesia e entre a lucidez que você põe para fora o que os filtros, quando você está consciente, não deixam você pôr. Mas no final das contas é o que está sendo colocado para o lado de dentro. E aí, por prevenção familiar, os médicos não deixam você ficar perto de ninguém, você fica lá sozinho. Só o médico sabe, e Deus. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. O que a gente está pondo para dentro da nossa mente? Músicas, livros, conversas, televisão, tudo. Nós somos filhos de Deus, estamos nos preparando para as mansões celestiais, nós nos relacionamos com Deus, nós devemos pensar no que? Paulo diz, pense nas coisas lá do alto. Tudo que é justo, tudo que é correto, tudo que é edificante, tudo que é puro, isso ocupe a mente de vocês. E finalmente ele vai concluir dizendo, se vocês fizerem isso, irmãos, vocês vão ter paz. Paz no relacionamento aqui e paz no relacionamento aqui. Como a igreja deve responder esta questão? E os relacionamentos? Os relacionamentos aqui são nutridos pelo elo que é Jesus. E os relacionamentos aqui
eles são possíveis por causa de Cristo Jesus. E este relacionamento, ele é saudável quando há alegria no nosso coração. E quando a gente não vive entregue à ansiedade. Mas quando a gente ocupa a nossa mente com aquilo que é puro, que é santo, com aquilo que é edificante. E como é bom a gente encontrar pessoas assim, que falam de Jesus. E quando abrem a boca, o primeiro assunto não é o futebol, mas o primeiro assunto é Cristo, é Jesus. Irmãos, vocês não sabem da alegria de poder estar com vocês. Perdoa passar um pouquinho do tempo. Eu gosto muito de falar, eu tenho uma alegria tão grande em pregar que se eu pudesse, eu ficava falando, mas eu percebo quando a gente passa do momento. A minha esposa, ela fica de longe, mas ela não tira os olhos de mim e do relógio. É uma pena que eu não sou tão obediente assim. Mas eu agradeço muito de coração por esse novo relacionamento que nós começamos aqui. Que ele seja nutrido por Cristo. E que, vou usar as palavras de Paulo, que mesmo estando longe, mas eu saiba sobre vocês, que vocês estão dando um bom pão aqui. E que vocês estão alegres no Senhor. E que vocês não estão ansiosos. E o pastor Célio depois me conta sobre isso. E eu peço que vocês orem por mim, para que eu não seja apenas um pregador verbal da palavra de Deus, mas que tanto eu quanto vocês sejamos pregadores como Francisco de Assis falava, que vivem, se necessário, eles falam alguma coisa. Que a gente seja assim, que a gente mostre para esse mundo relacionamentos saudáveis. Se for necessário, a gente abre a boca e fala alguma coisinha, mas se não, que o Senhor, através das ações novas produzidas na nossa nova vida, fale por nós a todos os corações. Que Deus lhes conceda muitos anos até o retorno de Cristo Jesus, servindo a Deus com alegria e nutrindo relacionamentos saudáveis. Deus abençoe.